Bom dia. Bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, né? Falando sobre doutrina espírita. Agradeço muito o convite, né, da família Nazaré, como vocês costumam muito falar, né? Muito bem falado, por sinal. Hoje nós vamos refletir, né? Não vou aqui fazer uma palestra, né? A gente vai fazer uma reflexão sobre a lei de sociedade, né? Sobre a lei de sociedade, que é uma das leis que está incluída dentro do conjunto de leis morais que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, tá? Então, digamos assim, é uma parte fundamental. O Livro dos Espíritos ele é dividido em várias partes, e a terceira parte ele vai tratar dessas questões que Kardec vai, né, nomear de leis morais, aonde está inserido ali um conjunto de princípios e de argumentações relacionados à relação que o indivíduo tem, não só com a sociedade, mas todos os questionamentos possíveis que surgem no trato da questão social. Então, quando você pega o Livro dos Espíritos, você tem a primeira parte, a segunda parte, você tem ali a questão da ciência espírita, a questão da filosofia espírita, onde trata da questão da reencarnação, do mundo espiritual. Quando vem a terceira parte, é algo muito interessante, né? Que a gente deve, inclusive, privilegiar bastante nos estudos, porque trata justamente das nossas necessidades sociais, né? Então, é formado por 10 leis. A lei que fecha esse conjunto, né, de leis morais é a lei de justiça, amor e caridade. Então, Kardec, sabiamente, ele deixa por último, como um fechamento desse compêndio que tem essas leis, né? E, sem sombra de dúvida, a lei de sociedade é algo muito importante. E é interessante que ela tem um princípio fundamental que ele está perseguindo ali, quando ele trata com 10 questões. A lei de sociedade é a menor das leis. Tem somente 10 perguntas, né? Mas são perguntas que a todo momento a gente vai perceber que ele tem um fundo principal, que é saber o quê? Afinal, o homem é um ser sociável, ele tem a necessidade de viver junto de outros, né, no coletivo, ou não? Ou ele faz isso por interesse? Ou ele faz isso por buscar um bem comum, buscar o seu desenvolvimento? E interessante que isso é algo que não é um questionamento que surge com Kardec. Kardec não está inventando a roda nesse sentido. Isso é uma dúvida que vem passando, né, uma discussão, que a gente costuma dizer uma discussão bizantina, né, que nunca tem fim. Que muito antes de Kardec, os homens já se questionavam sobre isso. Afinal, nós somos um ser sociável ou não? Né? Já se pararam para pensar sobre isso? Isso é uma necessidade? Viver coletivamente é uma sociedade? Então, desde lá do mundo antigo, desde a Grécia, muitos pensadores já escreviam, já tratavam sobre isso, né? Aristóteles, Platão, Sócrates. E para os gregos antigos, sim, é da natureza do homem a sociabilidade. É uma lei de sociabilidade natural. Não é à toa que o Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político, né? O homem é um animal político. E aí o político, nesse sentido, relacionado a essa questão de sociabilidade. Porque a gente também tem que entender o que é política, né? A política em que sentido? A gente se nega tanto a falar sobre política que muitas vezes a gente não entende a essência do que é política. A política é a possibilidade de quê? De relacionamento entre os indivíduos. Aonde muitas vezes você tem que abrir mão para você conseguir determinadas coisas, ceder, né? Para você chegar a um objetivo comum. A arte da política é isso. Por isso que a gente nunca pode se furtar e a todo momento está fazendo política, né? Nos nossos laços sociais, nos laços conjugais, na escola a gente trabalha, né? Nos diversos trabalhos, onde a gente estuda, onde a gente se capacita, no bar jogando sinuca com os amigos, no futebol, na rede de contatos nossos variáveis. A todo momento a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo, colocando em prática essa essência. Por quê? Porque, segundo os gregos, isso é natural do homem. O homem é um animal político por natureza, segundo eles.
E a doutrina, os espíritos, né, ao serem questionados por Kardec, eles vão confirmar isso. Realmente é. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma expressão, que é uma expressão até forte, né? Aonde os espíritos vão dizer que o homem é condenado a viver em sociedade. Condenado. É como se fosse uma punição, né? Quase isso. Por quê? Porque é da natureza do homem. Então a gente não se junta somente para atingir um objetivo comum, para elaborar conquistas. A gente faz isso porque é da nossa natureza para que a gente possa progredir, inclusive. E aí, obviamente, os espíritos, quando chamam a atenção para isso, eles estão dando muito mais atenção no sentido espiritual. Ou seja, o homem, para se desenvolver espiritualmente, ele precisa estar em coletividade. A todo momento, testando a paciência do outro, né? E sendo testado. A todo momento. Por isso que muitas vezes a gente tem que abrir mão. Por que a gente vive um conflito tão grande hoje na nossa sociedade? Porque as pessoas não cedem. As pessoas não abrem mão. A gente quer sempre ter razão. E quando a gente sempre quer ter razão, o que acontece? Em vez de a gente agregar, se desagrega, não é assim? Então isso é algo que já veio há muito tempo, está se acirrando agora mais intensamente. E aí a gente tem um componente político, da questão das eleições, uma série de fatores que não criaram essa questão, apenas potencializaram, porque esse já é um problema nosso, que a gente precisa resolver. Então não adianta a gente ficar somente nos lábios falando sobre fraternidade, quando a gente não busca realmente ser fraterno. E se a gente não começa isso dentro de casa, com aqueles que estão ao nosso lado, como que a gente vai ser fraterno no coletivo, na sociedade? Se a gente não consegue ser fraterno com aquele que está do nosso lado, vivendo com a gente, com os filhos, com os nossos parentes, né? Nas festas de final de ano, tem pessoas que a gente fica muito feliz por estar nas festas. Tem outros que a gente fica muito feliz por não estar. Não é assim? A ausência daquela pessoa, principalmente daquele parente problemático, é algo que nos traz felicidade. Sim ou não? Sim. Não deveria. Não deveria ser. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus, dos movimentos que Jesus fez em torno do Evangelho, Jesus sempre trazia para ele aquelas pessoas problemas. Sempre. Todos os elementos sociais estigmatizados do período de Jesus, Jesus trouxe para perto dele. É só vocês lembrarem. Todos. Os romanos, que eram alguém politicamente que estava ali dominando aquele espaço, mas que eram odiados pelos judeus, né? Os romanos eram como demônios para os judeus. Por quê? Porque era alguém que oprimia eles. Eles tinham que pagar impostos, tinham leis duras que faziam com que os judeus tinham que cumprir uma série de determinações, às vezes leis esdrúxulas, né? Como por exemplo, um romano carregando peso, tinha a lei que garantia a ele que ele obrigasse o judeu a carregar seu peso para ele, onde ele estivesse. Tenta imaginar a cena, né? Você está indo numa mercearia, vem cheio de bolsa, né? No famoso sacolão, né? Assim, cheio de verdura. De repente você vê alguém, você ordena que aquela pessoa carregue o peso para você. Então isso era uma lei existente nesse período. Então a gente percebe como que funcionava essa sociedade. Então os romanos Jesus trouxe. É só a gente lembrar daquela passagem do centurião romano, né? Onde Jesus vai dizer que o maior exemplo de fé em Israel vem de um romano. Não vem do povo escolhido, né? Quem é o povo escolhido? Não é os judeus? Eles não têm essa pecha, né? Ao longo da história hebraica, na Bíblia, a todo momento, né? Não é o povo escolhido? Então o maior exemplo de fé tinha que vir de quem? Do povo escolhido, né? Daquele que era monoteísta, daquele que acreditava no Deus único, aquele que tinha, né, o Deus de Israel. Mas não. O centurião romano aproxima de Jesus, é uma passagem interessantíssima, né? E ele pede que Jesus pudesse curar o servo dele.
Não era o soldado dele, era o servo dele. Então, provavelmente, vivia numa condição de escravo, né? Alguém que vivia numa condição difícil. E ele pede que Jesus cure esse servo. E é o que Jesus diz para ele: tudo bem, vamos lá, né? Ver o que está acontecendo, realizar o propósito que você está pedindo. O que ele diz para Jesus? Não precisa. Não precisa você ir. Porque eu digo para os meus soldados que eles saiam daqui para colar e eles fazem. Né? Eles cumprem as minhas ordens. Então, se o Senhor quiser e disser que ele ficará curado, assim ele ficará. Ou seja, olha o exemplo de fé desse cabra, né? Veja que coisa interessante. Ou seja, ele acreditava na capacidade de Jesus, inclusive, de curar à distância. Porque ele diz que Jesus não precisa estar presente. Jesus fica, digamos assim, impressionado com a dinâmica e o movimento que essa criatura faz. Por isso que ele diz, né, os apóstolos ali, tudo em volta dele, ele vai colocar esse personagem acima daqueles que estavam ao seu lado. Porque aqueles que estavam ao seu lado não tinham a capacidade de ter uma resposta tão proativa como aquele homem teve. Então isso mostra que, né, pensando inclusive na questão da sociedade, a questão da fraternidade e a questão da ligação com Deus, ela não é patrimônio religioso e não é patrimônio de nacionalidade, de etnia, não está associado a isso. Então as melhores respostas podem vir de pessoas que a gente menos espera. E muitas vezes a gente percebe isso. Então, se a gente não fizer esse esforço na nossa família, diante daqueles que são, né, os elementos difíceis, e temos que ter cuidado. Às vezes o elemento difícil somos nós, né? Às vezes o problema é a gente, né? A gente não sabe, a gente sempre acha que é o outro, né? Então a gente não pode se furtar isso, porque o treinamento melhor é ali. O treinamento mais fácil, mais difícil, e que vai te preparar para o coletivo, né, do lado de fora, é dentro do lar, sem sombra de dúvida. Por isso, inclusive na lei de sociedade, Kardec trata disso, os laços de família, são as 3 últimas questões. Não é à toa por isso que essas pessoas vieram ao seu lado. Elas não estão por acaso. Existe um planejamento espiritual. É claro que existem os casamentos acidentais, né? Mas eles não são duradouros. Eles não têm substância. Tanto é que a gente percebe aí, né? Muitos relacionamentos instantâneos acontecendo e disso surgindo espíritos encarnando, é importante, né? Muita gente para reencarnar, mas muitas vezes sem esse laço, sem esse núcleo familiar para dar assistência a ele. É lógico que depois tem os arranjos, né? E muitas vezes essa criatura às vezes é condicionada a outros núcleos, a outras famílias, e ele vai crescer e vai ter ali um desenvolvimento. E muitas vezes até melhor do que teria com aqueles que são os progenitores, né? Que são os pais. A gente sabe disso. Então, o planejamento familiar, ele acontece no plano espiritual. A gente escolhe aquela pessoa que vive com a gente. Muitas vezes os nossos filhos a gente não escolhe, né? A gente não escolhe. No plano espiritual há um planejamento. Mas existem as necessidades de cada espírito que se juntam ali no coletivo para poderem o quê? Promover a evolução daqueles indivíduos. Muitas vezes, um membro da família vem por renúncia. E mais adiante a gente vai falar sobre isso. Tem inclusive o livro Renúncia, né? Que é um livro muito interessante, um romance do Emmanuel, aonde o indivíduo nem tinha necessidade de vir naquelas condições, mas vem para promover aqueles outros indivíduos. Olha que coisa bonita, né? E vem numa situação de dificuldade, passando por situações que ele não tinha necessidade de passar. Então isso mostra, inclusive, que nem tudo que a gente passa na vida é expiação. Provas sempre serão, mas nem tudo. Nem tudo. E tem uma
dica, né? Aí é uma questão didática, né? Que eu costumo falar. Diferenciação de prova e expiação. Prova, você recusa. Se você não quiser, você abandona. Expiação, não. Expiação, você não tem escolha. Você passa por ela sorrindo ou chorando, mas você vai passar. A prova, você abandona. Você recebe no seu lar um filho com deficiência. Você é obrigado a cuidar daquela criança? Pela lei, sim. Mas se você quiser abandonar na porta de alguém, você pode, não pode? Você pode. Tanto é que muitos fazem. Aquele hospital de Botafogo, que eu não me recordo agora o nome, que tem a especialidade de tratar crianças com problema, né? Gestações que enfrentam essas dificuldades, muitas crianças são abandonadas dentro do elevador. A mãe acaba de ter o neném, acaba de ter alta, ela desce para o elevador e bota a criança por outro. Daqui a pouco, quando o elevador para lá embaixo, a porta abre e a criança está sozinha dentro do elevador. Então, tem muitas crianças abandonadas lá. Então, é uma expiação para a criança, que tem um problema. Mas para os pais, não necessariamente. Se ele quiser refutar, ele vai refutar. Ele vai jogar uma pérola fora, né? Porque a grande oportunidade da vida daquele indivíduo era viver com aquela criatura e fazer de tudo para promover ela. E aí o que a pessoa faz? A pessoa joga fora, abandona. E aí ele se compromete de uma forma gigantesca em torno de algo que ele já tinha um compromisso. Então é você literalmente, né, potencializar algo que você já tem dificuldade. Então isso acontece. Então a prova e a expiação a gente caracteriza nesse sentido, tá? Então, voltando, né? As leis morais é um resumo e a essência da educação. A doutrina espírita é uma proposta educativa. Ela tem a essência dela é uma proposta pedagógica de mudança do indivíduo, de implantação da fraternidade no mundo. A Joana de Anjos usa muito esse termo, né? Quando o indivíduo cai, a sociedade cai. Quando o indivíduo sobe, quando ele levanta, a sociedade cresce junto com ele. Ou seja, nós estamos fadados a se desenvolver juntos. Não é à toa que Jesus diz o quê? Nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Nenhuma. Então pensem, quase 7 bilhões a população do mundo, de encarnados. Segundo Emmanuel, na década de 50, a população espiritual era numa média de 3 espíritos desencarnados para 1 encarnado. Então façam a conta. Segundo o nosso amigo Divaldo Franco, né? Essa proporção passou para 5 ou 6. Também 5. Então são 5 vezes 7. 35 bilhões de espíritos vinculados ao nosso planeta. E Jesus diz que nenhuma ovelha, nenhum espírito do meu Pai se perderá. Então, a gente precisa fazer esse movimento em torno da fraternidade. Se a gente não fizer esse exercício, a gente não vai crescer espiritualmente, nem individualmente e nem coletivamente, tá? Então, vamos a algumas perguntas, né? Como eu disse para vocês, são 10 questões, 7 Kardec tratando dessa questão da sociabilidade. É natural ou não? E 3 questões falando sobre os laços de família, tá? Então, vamos buscar algumas aqui, né? Pergunta 766. A vida social está em a natureza? Vejam que Kardec não está falando estritamente sobre a questão do ser humano. A vida social está em a natureza no todo. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Por que a gente tem uma inteligência tão desenvolvida?
Por que a gente avançou tanto no mundo em termos de ciência, em termos de conquistas? Porque a gente sempre esteve o quê? Juntos. O isolamento, ele é condenado pelos espíritos. Agora, é lógico que tem determinados momentos que a criatura precisa se isolar. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, um cientista que está desenvolvendo uma pesquisa, desenvolvendo uma determinada vacina, que ele está mergulhado naquele projeto ali de uma pesquisa. Muitas vezes o indivíduo precisa o quê? Se reservar, é natural isso, né? Se furtar ao contato com outras pessoas, para que ele possa se dedicar integralmente ao quê? Aquele desenvolvimento daquela pesquisa. Mas os espíritos condenam essa questão do isolamento, tá? Então, ó, a vida social está em tudo, em todos os reinos, né? A nossa vida ganha colorido quando estamos em relação um com os outros, a todo momento. Se eu perguntar para vocês agora, quem é o melhor amigo do homem? Não precisa responder, que eu já sei que vocês vão responder. Vocês vão dizer que é o cão, não é isso? Alguns vão dizer que é o gato, né? O melhor amigo do homem é o homem. É porque a gente se desencantou com o mundo. Dado a tudo aquilo que a gente vê e o que é noticiado, principalmente, na grande mídia. O melhor amigo do homem, é o indivíduo, é o ser humano. E a gente tem que apostar nisso. A gente tem que fazer com que isso seja uma verdade para a gente e introjetar isso. Os animais, em especial esses que a gente mais facilmente domestica, né? O cão, o gato, eles são grandes companheiros nossos, né? Como diz Francisco de Assis, nossos irmãos menores, né? Mas eles têm uma determinada parcela de importância dentro das nossas vidas. Eles não podem ser o propósito das nossas vidas, né? Não pode ser o propósito. Eles nos ajudam muito, são companheiros, a gente sabe disso. Eles nos dão, né, afeto, carinho, quando são estimulados. Mas tem uma limitação em torno disso, né? Então, por mais que a gente tenha se desencantado com muitas pessoas, com determinadas situações que aconteceram na nossa vida, dentro da nossa família, com os amigos, nunca deixemos de pensar e de acreditar de que a nossa melhor aposta é sempre em buscar a fraternidade com o outro. Sempre. Nunca podemos abrir mão disso. Por mais difícil que isso possa ser, que isso possa parecer, né? Por mais desencantamento que a gente esteja, por mais frustrações que a gente tenha enfrentado ao longo da nossa existência, seja com familiares, seja com amigos, não importa, tá? Então, ó, seguindo, tá? Vamos lá. Nas próximas questões, como eu disse, os espíritos vão condenar essa questão de quê? Essa questão do isolamento, tá? E aí eles vão falar sobre isso, ó. Aí eu separei só algumas. Questão 771. O que pensados que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? O que vocês acham sobre isso? Existem muitas pessoas que fazem isso, né? Se isolam do mundo, né? Principalmente daquele meio social que ele veio, né? Que ele nasceu, com o propósito de dizer que está cuidando de outras pessoas, né? Dos desgraçados. Eles se elevam, diz os espíritos, rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Não sei se vocês já viram. Vira e mexe passa aquelas propagandas sobre o Médico Sem Fronteiras. Esse é um exemplo. Por quê? Porque uma pessoa que se formou em medicina, principalmente no Brasil, né? Não é qualquer um. Quando eu falo qualquer um, não estou dizendo questão espiritual, estou falando questão social, né? A educação do nosso país, ela tem uma proposta utilitarista. Não é à toa que uns nascem para ser uma coisa e outros para outra, quando a gente não deveria pensar assim, né? Porque o indivíduo deveria fazer aquilo que ele tem aptidão. Por isso que a gente vê hoje em dia, inclusive, tantas profissões e pessoas frustradas fazendo aquilo dentro de determinados espaços quando não queriam realizar aquela atividade.
Então, até mesmo a medicina, em especial essa, que você lida diretamente com o outro e com a dor e o sofrimento do outro, deveria ser feito por pessoas que realmente têm amor àquela profissão e não se tornar um médico por uma questão econômica, uma questão financeira ou de status social, ou porque a família, o pai era médico e o filho tem que ser também, né? Porque às vezes o pai era médico e o filho queria ser músico, né? Queria trabalhar com cinema, queria trabalhar com arte. E no Brasil a gente sabe, né, como a sociedade vê aqueles que trabalham com a questão da arte, né, principalmente. Muitas vezes é de uma forma pejorativa, né, muitas das vezes de alguém que tem má vida, que é associado, de que isso nunca vai dar certo. Então a gente está sempre desestimulando isso. Por isso eu estou dizendo que é algo utilitarista. Então o Médicos Sem Fronteiras, a pessoa se forma em médico e ele vai voluntariamente para trabalhar em regiões de difícil acesso, regiões extremamente difíceis, em especial no continente africano. O continente africano tem vários países, né? Porque às vezes a gente imagina a África como se fosse uma coisa só, né? A África é formada por vários países e nem todos estão numa crise como a gente imagina. Mas muitos locais, não só a África, mas hoje, né, regiões extremamente difíceis, como por exemplo o Iêmen, onde as pessoas estão morrendo de fome, porque nem a ONU consegue entrar. Não sei se vocês estão acompanhando isso, né? Aquele país que se coloca como o grande guardião da democracia no mundo é o principal apoiador desse processo, que é os Estados Unidos da América. O Iêmen é um país que está em guerra e que a Arábia Saudita, que está ali próximo a ele, não permite que as atividades socorristas consigam entrar para levar elementos básicos de sobrevivência. Muitas vezes a gente não valoriza coisas básicas que a gente tem, né? Como, por exemplo, a possibilidade de acordar de manhã e escovar os nossos dentes, de ter um banheiro dentro de casa, né? Porque muitas pessoas nem isso têm. Banheiro, é um banheiro no quintal coletivo, para muitos usarem, quando tem. Então lá falta, nesse momento, elementos básicos, muitas pessoas morrendo de fome e sede. Essas pessoas vão para essas regiões. Então é por isso que a espiritualidade está dizendo o quê? Esses se elevam, abrem mão de tudo aquilo que foi idealizado para ele ao longo dos 6 anos, 8 anos que ele ficou estudando, se preparando para cuidar de outras pessoas, indo para espaços que ninguém quer ir. Sem sombra de dúvida, né? E às vezes é um ateu, né? Às vezes o indivíduo nem religião tem. E tem esse propósito de vida. Será que a gente teria essa capacidade? Abrindo mão de tudo? Para realizar um trabalho dessa natureza? Então isso, querendo ou não, é alguém que foge da sua coletividade. Mas olha como que é diferente. Então a gente precisa contextualizar. Aquele que abandona o seu núcleo social, mas ele abandona por quê? Abandona com o propósito de ajudar outros, ou abandona porque se cansou da sociedade, se cansou das pessoas e precisa viver isolado, né? Então, a gente tem, inclusive, né, exemplos dessa natureza, de renúncia e de fuga, né? Então, como exemplo material de grande renúncia em propósito do coletivo, eu aqui pensei em Maria de Magdala. Maria Madalena, né? Ou Maria de Magdala. Foi alguém que aceita a proposta de Jesus, se encanta, um espírito extremamente, com dificuldades espirituais muito grandes, né? Historicamente ficou conhecida como alguém que era uma prostituta, mas a própria Igreja Católica hoje já não aceita mais essa questão, e já se colocou contrário a esse posicionamento. Não existem evidências históricas sobre isso, de que Maria Madalena teria sido uma mulher da vida, né? Como muitos dizem. Mas independente dessas questões históricas,
a gente tem que se ater ao grande exemplo que essa personagem vai deixar para a gente em torno da questão do Evangelho. O contato dela com Jesus é algo extraordinário. Ela se encanta com a mensagem do Cristo. Quando Jesus é crucificado, Maria de Magdala, ela tenta seguir os passos do Mestre, fazendo parte do colégio apostólico. Não lhe é permitido isso, né, por conta, obviamente, de ser mulher, né? E ela vai fazer isso de forma o quê? Individual. Mas ela vai buscar uma determinada parcela que era totalmente estigmatizada pela sociedade da época, que era os leprosos, rancenianos. Então ela vai viver com essas pessoas, os filhos do Calvário, né? Ela vai cuidar dessas pessoas, ou seja, cuidar de alguém que não é cuidado por ninguém. Vai viver, né? Os rancenianos, ao longo da história, principalmente nos tempos remotos, né? Nos tempos da antiguidade, viviam em regiões distantes das cidades. Eram chamados de Vale dos Imundos, né? Ou Vale dos Réprobos. Era um local isolado, aonde muitas vezes algumas pessoas que sensibilizavam com o sofrimento deles, né? Vinham próximo àquela região e deixavam ali comidas, ou então às vezes atiravam até lá de cima, né? Restos de comida, algumas roupas, para que aquelas pessoas pudessem se manter. Então ela vai em direção a essas pessoas para cuidar deles. Mas em determinado momento ela se torna um deles, né? Diz o Espírito Humberto de Campos. Então, ela que falava para os irmãos do Calvário, em determinado momento ela diz que nós, irmãos do Calvário, né? Ou seja, é alguém que passa também a ter a doença. Assim ela desencarna. Então é um Espírito que é recebido pelo próprio Jesus. Tentem imaginar a vitória que um Espírito desse teve ao ser recebido pelo próprio Cristo. Então, no Evangelho, a gente só tem notícia de 2 que foram recebidos pelo próprio Mestre: Maria de Magdala, Paulo de Tarso. Dado o trabalho e o desenvolvimento que é realizado aqui. Então, isso é renúncia. E não deixa de ser o quê? Um isolamento. Vejam a diferença. Quando você se isola porque você se cansou das pessoas. E quando você abandona o seu círculo social para cuidar das pessoas, né? E o outro exemplo que a gente tem, e aí é um exemplo espiritual, né, que vem através da mediunidade, trazido pelo Espírito Emmanuel, é Alcione, né? No livro Renúncia. Alguém aqui já leu? Conhece a obra? Renúncia? É um romance muito bonito, né? Alcione era um espírito de alta grandeza, que não tinha mais necessidade de reencarnar no planeta Terra. Mas ela reencarna no planeta Terra, na corte, né, de Luís XIV, no período do início da Idade Moderna, para poder ajudar uma determinada coletividade de espíritos que ela tinha muito apreço, que tinham muita dificuldade. Então ela vem como mulher na França do século XIV. Então dá para vocês imaginarem o que é isso, né? Porque ela não é uma pessoa nobre, não é uma pessoa que tem benefícios sociais em torno de uma determinada classe que ela nasce. Ela vem numa classe desfavorecida, pobre, dentro de uma família, com um grupo de espíritos extremamente, digamos assim, equivocados, né? E comprometidos em torno de uma determinada prática delituosa. E ela vem exclusivamente para quê? Para proporcionar que essas criaturas... Tudo bem? Efeitos físicos não, né? Mediunidade, efeitos físicos. Então, ela vem com esse propósito. Justamente para quê? Para promover essas criaturas. Isso acontece. Então, deixo aí a dica do livro para vocês, tá? Nas 3 últimas questões, são 10, tá? Kardec vai trabalhar o quê? Os laços de família,
que a gente já vem falando, né, desde o início. Quando a gente falou de Alcione, a gente está falando de quê? Dos laços de família, né? Então, na questão 775, Kardec pergunta o seguinte. Quer que eu te diga aqui? Eu vou tocando, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Já pararam para pensar nisso? O que seria da sociedade o relaxamento dos laços de família? O casamento é uma opressão, né? Tem algumas pessoas que falam isso, né? Teve um professor uma vez que falou isso para mim, eu levantei e saí, né? Lá na UERJ. Casamento é uma opressão. Eu falei, não, aí não dá, né? Poxa, tem sentido a pessoa falar um negócio desse, né? Existe opressão no casamento, mas casamento não é opressão. A opressão existe em qualquer lugar, né? Onde tem indivíduos. Relações de poder acontecem em todo momento. A união das criaturas com o propósito de formar núcleos familiares é a base da sociedade. Então não dá para você escutar um negócio desse e compartilhar disso, né? Então acho que nesse momento, inclusive, a gente tem que ter um posicionamento nítido e claro, né? Não dá para mim, você levanta e vai embora, né? Até porque dava tempo de fazer isso, né? Estava começando o curso, a gente já vai lá, corre e cancela, né? E escolhe outra disciplina. Então, a base da sociedade é o núcleo familiar. Então, o que o Kardec está perguntando? O que seria se tiver um relaxamento dos laços de família? Se a gente não se importar mais com isso, né? Esses casamentos modernos como tem hoje, né? Cada um vive no seu quadrado, não é assim? Se vê de vez em quando. Como é que vai? O que acontece com a sociedade quando a gente vai entrando dentro de relacionamentos dessa natureza? Né? Pensando coletivamente, tá, gente? Não estou falando casos isolados, não. Isso gera um compromisso. Isso gera uma dificuldade. Por isso que eles estão dizendo. Olha como é que os espíritos respondem. A resposta é bem curtinha, né? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. As pessoas vão se tornando cada vez mais egoístas em torno dessa questão. Porque são justamente os laços de família que fazem com que nós possamos o quê? Construir e se educar. Porque a todo momento a gente é testado. Não? O que dizem os antigos sobre o casamento? Para você viver junto, você tem que comer 1 quilo de sal junto, né? Já ouviram essa expressão? Não conhecem? Tem que comer 1 quilo de sal junto, né? O que é isso? É uma expressão popular. Digamos assim, traduzindo, né? Você tem que enfrentar uma série de dificuldades e abrir mão a todo momento. O grande problema é que muitas vezes somente um abre mão e o outro não. Por isso que às vezes chega a uma determinada situação que fica insustentável você manter aquelas pessoas juntas. E pensando na lógica, né, do mal menor e o mal maior, é melhor até que aquelas criaturas, cada um, sigam o seu caminho. Nós não estamos aqui estimulando, né, o divórcio e a separação das criaturas, não é isso. Mas, a partir do momento que aquela relação conjugal perdeu totalmente uma realidade de respeito e aquelas pessoas estão entrando num terreno perigoso, né, com o desenvolvimento até mesmo de uma animosidade muito grande, é melhor que cada um siga o seu caminho, para que não aconteçam males maiores, né? Então, é por isso que a gente tem que comer 1 quilo de sal junto, né? Gostaram, né? Enfrentando as dificuldades. O casamento é isso, é um desafio, né? Não existe aquele livro, um desafio chamado Família, né? É do Raul, né? Não? Um desafio chamado família. Porque realmente é um desafio. É um grande laboratório onde a gente está inserido. Aquele que tem mais de um filho, vê como que você percebe como que a realidade é diferente com cada uma daquelas criaturas. Por quê? Cada uma tem as suas percepções sobre o mundo, cada um traz o seu conjunto de dificuldades de outras existências, porque nós somos o quê? Nós somos um somatório de
inúmeras encarnações, certo? Inúmeras existências, aonde a gente vai acertando e errando, muito mais errando do que acertando, diga de passagem, porque essa é a realidade do nosso planeta. Planeta esse de provas e expiações. Planetas de provas e expiações é uma psicosfera deletéria. É um planeta onde o mal é mais presente do que o bem. Essa é a realidade espiritual do nosso planeta. A Terra é azul, disse Yuri Gagarin, quando deu uma volta na órbita da Terra. O soviético, o russo. Os Estados Unidos chega primeiro à Lua, mas o primeiro a dar uma volta na órbita da Terra, ou seja, sair do planeta, foi os russos. E aí vai ser imortalizada a frase "a Terra é azul". É uma primeira expressão que ele vai dizer. Ficou gravado isso. Se Yuri Gagarin fosse um médium, e pudesse ver a psicosfera do planeta Terra, ele ia dizer que a Terra era o quê? Cinza, marrom, dado o conjunto de emanações espirituais, o somatório, a egrégora espiritual que envolve o planeta, dado o pensamento dos, como eu falei para vocês, quantos são? 35, 35 bilhões de espíritos. Porque não pensem vocês que somente nós encarnados contribuímos, para esse pensamento deletério. Oi? Por aí, mais de 40. Todo mundo vibrando o quê? Mais negativamente do que positivamente. Então, obviamente, a nossa psicosfera é uma psicosfera o quê? Comprometida. Quando o nosso planeta passar por um estágio de regeneração, que a gente deseja tanto, que alguns acham que está perto, eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. Muita água para passar embaixo da ponte. Por quê? Porque a gente não tem como importar espíritos de outro local e ocupar o planeta, O planeta é formado dessa população. Então, ou essa população, pelo menos a maior parte, muda a forma como vê o mundo e como vê o seu semelhante e trabalha efetivamente para a melhora da economia espiritual do planeta, ou a gente ainda vai demorar muito tempo para entrar nesse estágio evolutivo. Então isso, eu estou só o quê? Provocando em vocês, para que vocês possam ficar pensando sobre isso. Para que vocês possam ser agentes nos espaços que vocês estejam. Porque a gente está falando de sociedade. Então, a todo momento, nós estamos atuando nos espaços que a gente está inserido. E a gente precisa ser o quê? Agentes transformadores. Não sei se vocês conhecem aquela página do livro Vinha de Luz, que tem como título, que foi tema do ENEF, do COMES, o que fazer de especial? O que você está fazendo de especial? Qual é a contribuição que você está dando para você individualmente, como espírito, e para o coletivo? Aonde você está atuando? Você é alguém que as pessoas querem ao seu lado, ou que as pessoas ficam felizes quando você não está? Isso a gente precisa pensar. Não vamos deixar para progredir na próxima, porque a gente não sabe quando que vai ser a próxima. Está assim de espírito no plano espiritual querendo reencarnar. Muitos. E hoje em dia está cada vez mais difícil, Porque as pessoas não querem ter mais filhos, Antigamente, aqueles núcleos familiares, onde a mãe tinha 10, 12 filhos, acabou. Hoje em dia, é um e olha lá, assim que o pessoal diz. Dado as necessidades que nós criamos, Que isso é extremamente discutível, Nós criamos necessidades fúteis que não são necessárias para nós como espíritos. Então a gente acha que não pode ter filho porque a gente tem que suprir totalmente aquele único filho que a gente tem,
Então a gente não pode ter outro. Tem outras questões também, a questão do corpo, uma série de coisas, né? É claro que isso é uma escolha da criatura. Ninguém está dizendo, eu não estou dizendo aqui que as mulheres têm que ter 10, 12 filhos, né? Isso é uma escolha da pessoa. Mas cada vez mais a gente percebe o quê? As pessoas, inclusive, não querendo ter mais filhos. Cada vez mais. E como eu disse, a fila está grande. Então o momento é agora. O momento é agora. A mudança é hoje. Não existe idade para isso. Não existe tempo. O tempo é enquanto você estiver encarnado. A enxada só enferruja quando você abandona ela no quintal. Não é assim? Então, a todo momento, qualquer um pode ser útil. Qualquer um. A casa espírita está cheia de atividades, não é, Paulo? Para que as pessoas possam se engajar. Para que as pessoas possam se desenvolver. E não somente pensando na casa espírita, porque é um grande laboratório para a gente. Porque a gente tem a capacidade, sim, aqui, de aprender. Porque qual é o objetivo da religião? Não é religar o indivíduo a Deus? Então, quando a gente está vinculado a uma religião, é claro que isso proporciona para a gente o quê? A capacidade de a gente desenvolver a fraternidade. E essa é a grande missão do Espiritismo. Não é fazer com que as pessoas acreditem na reencarnação. A reencarnação é uma lei de Deus. Não é algo criado pelo Espiritismo. Não é patrimônio do Espiritismo. Isso é algo, como diz o nosso amigo Leon Denis, o Espírito Leon Denis, já desencarnado, né? Que trouxe uma contribuição muito grande. O Espiritismo é a religião do futuro? Não. Mas é o futuro das religiões. Ou seja, as religiões vão continuar existindo, até pelos seus componentes culturais que existem no mundo, né? O Islã, o protestantismo, o budismo, discípulos de Confúcio, Maomé, não importa. O que vai acontecer, o que Leon Denis está dizendo? Fazendo uma previdência, ele está falando, essas religiões vão incorporar essa realidade, esses princípios fundamentais que a doutrina espírita apresenta. Comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos existentes, a reencarnação. Isso são princípios o quê? Fundamentais. Não adianta a gente negar. Porque quando o espírito desencarnar, ele vai ver que a reencarnação é uma realidade. Ele vai ver. Então a reencarnação é uma questão de quê? De justiça. É por isso que ela é a estrutura da doutrina espírita. Tudo, pensando em doutrina espírita, parte de um ponto, que é o quê? O entendimento do que é a reencarnação. A vida material é uma só, mas o espírito tem inúmeras existências, e vai ter muitas, até o momento que a gente atinja um determinado nível de espiritualidade, que a gente não precise mais reencarnar. Não sei se vocês lembram do André Luiz, da história do espírito André Luiz, né? Alguns já leram o livro, Nosso Lar, outros viram um filme. André Luiz, para falar com a mãe dele, tem que pedir uma audiência, não é assim? Por que ele tem que pedir uma audiência? Porque ele é uma pessoa muito importante, né? Como acontece aqui nos círculos sociais, né? Para você falar com o prefeito ou com alguém, você tem que pedir uma audiência, porque tem muita ocupação. Por que ele pede uma audiência com ela? Porque ela vivia num espaço, numa realidade, muito acima do que aquele que estava abrigando ele naquele momento, que era o nosso lar. Que muita gente tem um sonho de ir, né, Paulo? Sonha em ir para o nosso lar. Mal sabe que o nosso lar é uma colônia espiritual que está próximo, né? Muito conectado ao planeta Terra. Que recebe espíritos de qual local? Muitos deles, né? Muitos vindos sobre condições dificílimas nas regiões que o André Luiz vai denominar de umbral, ou umbrais, né? A gente pode colocar no plural. São regiões de difícil acesso, onde espíritos que se conectam pela qualidade, né, espiritual, pela dificuldade que tem em torno das suas escolhas, em torno das suas dificuldades
quando desencarna, são alocados, né? O processo mental, ele atrai automaticamente esses espíritos para esses locais. E o nosso lar recebe muitos desses espíritos, dessas regiões. A mãe de André Luiz, ela vivia numa outra instância. Então ele tinha que pedir audiência, pedir que alguém comunicasse a ela, né? Porque ele não tinha como ter acesso, ele não tinha como ir até onde ela estava. Por quê? Porque era um espírito que viveu aqui na Terra, foi mãe dele, teve um papel dentro daquele núcleo familiar, mas era alguém que já havia adquirido o quê? Já havia adquirido um certo grau de angelitude, né? Digamos assim. Então, a mensagem que eu trago para vocês é essa. Vamos nos esforçar. Vamos refletir sobre tudo isso que foi falado. Vamos buscar estudar a doutrina espírita. Vamos buscar ser pessoas dentro dos núcleos sociais que possam ser, realizando papéis aonde agregam junto à vida das pessoas, não desagregando. Porque durante muito tempo a gente fez isso. Em muitas escolhas nossas equivocadas. A gente foi agente desagregador. Então agora é o momento de a gente agregar. Né? Fechando a nossa fala. Jesus, quando é interpelado pelo doutor da lei sobre qual era o mandamento maior, o que Jesus diz? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, o próximo como a si mesmo. Então a gente não tem como se furtar a isso. Não adianta. Esse é um determinismo para a nossa vida. É um propósito de vida. Por mais que a gente se negue a fazer isso, a gente vai ser convocado a realizar. Feliz daquele, como Jesus diz, bem-aventurados, né? Aqueles que fazem isso, ainda com dificuldade, mas que realizam esse movimento. Muita paz, obrigado pela paciência de todos vocês em me ouvir. Espero que a mensagem possa contribuir, tá? No conhecimento espírita de vocês. Tenham um domingo de paz.